Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. Nós estamos estudando a primeira carta. Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, versículo por versículo, estudos expositivos, e é muito bom ter você aqui. Nós estamos estudando o capítulo 2, onde Paulo está falando, a partir do versículo 14, sobre a nossa salvação. Como nós precisamos demonstrar a salvação que nós temos. A salvação do cristão, ela precisa ser prática, precisa ser demonstrada, vivida no dia a dia. Ela precisa ser demonstrada por intermédio de relacionamentos transformados. Paulo já disse no versículo 14, não é? Trabalhar em sintonia, vivendo de forma diferente. Ela precisa ser demonstrada por uma conduta irrepreensível. Andar no meio das pessoas, viver nesse mundo de forma irrepreensível, testemunhando, andando de forma sincera diante do Senhor. E ser como filhos de Deus, como nós lemos aqui no versículo 15, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Mas a parte final do versículo 15, ele vai dizendo assim, como eu já disse, né? Para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Na qual, essa geração pervertida, corrupta, na qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo. Os cristãos, eles são exortados a brilhar como astros celestes nesse mundo tenebroso. Como o Senhor Jesus já havia exortado, né, os seus discípulos a serem luz no meio das trevas. Aí Mateus 5, versículos 14, 15, 16, Jesus fala sobre isso. Nós precisamos brilhar no meio das trevas. A palavra utilizada aqui por Paulo no seu original, ela é utilizada quase que exclusivamente quando se refere a astros celestes. Essa palavra que Paulo está usando aqui, ela traz a ideia, né, de astros celestes, e ela era usada metaforicamente nesse contexto como esse que Paulo está usando aqui, né? Ela está falando de astros celestes, mas pode ser aplicada também em um contexto como esse aqui, onde Paulo diz, olha, vocês devem brilhar como os astros celestes. Era mais ou menos se ele estivesse dizendo assim. Essa palavra usada aqui, ela também foi usada na versão grega, lá em Gênesis 1, 14 a 19, quando fala da criação. Né? Quando fala do sol, da lua, das estrelas, quando o Senhor criou isso tudo no quarto dia. Essas luminárias, elas não brilham por si só, mas elas precisam da luz, não é? Elas precisam prover luz para o mundo. Você vai ver que todos os astros aí que brilham, eles têm uma função, não é? Eles não estão brilhando por si, eles estão brilhando para trazer luz para o mundo, não é? Essa é a função deles. E o mesmo deve se aplicar ao cristão. O mesmo deve se aplicar aqui. Ele vive não para si, mas essa luz que ele deve ser não é para ele, é para o mundo, para os outros. Alguém disse certa vez uma frase e eu achei ela muito oportuna, se bem entendida, né, no seu contexto. Ela diz assim, a igreja tem sido chamada de clube que existe para benefício dos que não são sócios. A igreja, ela está no mundo para benefício, para levar, para proclamar a mensagem para aqueles que estão de fora, não é?
A vida da igreja no mundo é comparada à influência da luz num lugar escuro. Robertson, comentando isso, ele diz que toda igreja é uma casa de luz em um lugar de trevas. Quanto mais escuro um lugar, mais a luz é necessária. Nós estamos, como Paulo disse, numa geração corrompida, perversa, pervertida. E é justamente nesse lugar que nós, enquanto cristãos, precisamos brilhar. É justamente nessa geração que nós precisamos brilhar. Bruce Barton, ele diz que o nome dado à estrela mais brilhante da noite é Sirius, da constelação de Canis Major, ou Cão Maior. É o mais brilhante astro que tem, né? Sabemos que o mais brilhante é o Sol durante o dia, e durante a noite é esse Cão Maior ou Canis Major, que é do hemisfério sul, a mais brilhante estrela. Paulo tira lição desses astros celestes quando ele compara os crentes com as estrelas e a sociedade com a escuridão do universo. Estava observando há pouco uma imagem dessa constelação, né? Todo o universo escuro ao redor, trevas, e lá no meio aquela estrela brilhando, né? E isso é algo que nos faz pensar no nosso papel enquanto cristãos, brilhar no meio das trevas. Na outra passagem que essa palavra aparece no Novo Testamento, há uma descrição de uma cidade santa que reflete a glória de Deus como a luz de uma joia. Está lá em Apocalipse 21, versículo 11, usando também essa mesma palavra. É importante fazer uma observação aqui. Existe muitas vezes algumas pessoas que têm um entendimento errôneo em relação ao posicionamento da igreja no mundo. Paulo não está admoestando os irmãos aqui a se isolarem. Paulo não está chamando os cristãos a viverem em uma quarentena espiritual. Muitas pessoas acham que a igreja precisa ficar isolada, não é? Porque o mundo está muito corrompido, muito perdido, e a igreja precisa ficar lá fechadinha, protegida, isolada. Os fariseus eram tão alienados e isolados da realidade que eles desenvolveram uma justiça própria, artificial, inteiramente separada da justiça de Deus, que eles desejavam cultivar na sua vida e que foi reprovada pelo próprio Senhor Jesus. Eles sujeitavam o povo a uma religião do medo, da servidão, e quando você olha para a história de Cristo, eles crucificaram Cristo porque Cristo se opôs a esse tipo de religião. A vida de Cristo, ela foi uma vida de quem ia, não é? Quem estava no meio do povo, quem estava inserido na sociedade, naquelas classes que ninguém queria chegar perto. Jesus estava por lá para testemunhar, para falar do amor do Pai. Nós, enquanto igreja, nós somos chamados para estarmos inseridos na sociedade. Deus nos chama, e eu louvo a Deus pela forma com que a igreja é composta, pessoas das mais diversas áreas, das mais diversas formações, categorias, e cada um de nós devemos trilhar, testemunhar, sermos como esses luzeiros no meio dessa geração. Então você, aonde você está inserido, você precisa brilhar. Então você não vai viver isolado. Nós convivemos nesse mundo, nós trabalhamos, nós temos a nossa vida social, nós temos a nossa vida familiar, nós temos essas pessoas que nos cercam, e é lá que eu preciso brilhar. As pessoas precisam ver em mim a luz de Cristo brilhando na minha vida. E esse brilho não é para minha vaidade, não é para minha glória. Esse brilho é para que as pessoas possam ver que eu vivo diferente, que eu tenho uma vida diferente, que eu tenho Cristo habitando verdadeiramente na minha vida. Essa é a razão de brilhar, para que outros, ao verem isso, sintam desejosos também de experimentarem aquilo que eu já tenho. O cristão precisa ser luz. Onde ele está, ele precisa fazer a diferença. Onde ele estiver inserido,
ele precisa ser diferente. Que Deus possa nos usar e que nós possamos ter essa disponibilidade, esse desejo de brilhar, mesmo numa geração corrupta. Talvez você trabalhe num lugar difícil de ser um cristão. Pois bem, é lá que Deus quer que você brilhe. Talvez você tenha uma família difícil de você testemunhar. Então é lá que você deve brilhar. E assim, qualquer área da vida, você seja bênção e bênção para a glória de Deus. Muito obrigado por acompanhar. Se você ainda não fez a sua inscrição nesse canal, clique aqui embaixo em inscrever-se. E não saia sem deixar o seu gostei ou não gostei e de fazer um comentário. Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo encontro.